Bênção pura, meus amados, que alegria, que bênção. Essa esperança certa, né, que a gente tem no nosso coração, de que o nosso Deus tem o melhor para nós, né, de que, como escreveu o profeta Jeremias, que Deus declarando através do profeta, né, eu é que sei os planos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal. É isso que nós cremos nesse Deus, que vai nos dar um fim abençoado, um futuro próspero. E nós, crendo nesse Deus, trabalhamos, nos dedicamos, resistimos às tentações, nos esforçamos nas provações, perseveramos nos tempos de tribulação, porque sabemos que ao final da nossa carreira há uma coroa de glória que nos é prometida por esse Deus. Quero ler com você alguns versículos aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Ele pergunta. Uma geração vai, a outra vem, mas a terra permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta, fazendo seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Para o lugar onde os ribeiros vão, para aí tornam eles aí. Todas as coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, e nem os ouvidos de ouvir. Nós estamos numa sequência de mensagens baseadas no livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E hoje nós vamos compartilhar a palavra baseada no capítulo de número 3, que é uma pergunta. Deixa essa pergunta tocar o seu coração. O que dirige a sua vida? Faça essa análise. Olhe para dentro de si mesmo e procure responder essa pergunta. O que dirige a sua vida? A vida de todo mundo, de toda a pessoa, ela é dirigida por algo. Alguma coisa dirige a sua vida. E o que é dirigir? Dirigir é guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, né, você está controlando, você está falando para onde vai. Que força motriz dirige a sua vida? Que força conduz a sua vida? O que te faz abrir os olhos de manhã? O que te faz com alegria enfrentar uma segunda-feira, uma nova semana? O que é que te motiva? Talvez nesse exato momento o que te motive seja um problema. É alguma coisa que você está tendo que resolver. Talvez o que te motive nesse tempo seja alguma coisa, algum medo que você possa estar, alguma lembrança dolorosa. O fato é que nós somos dirigidos por alguma coisa e nós precisamos saber. É importante você saber. É importante que a gente saiba o que é que nos dirige. Porque se está nos dirigindo, vai nos levar a algum lugar. E eu quero ir para esse lugar. Eu realmente quero chegar aonde a culpa me leva. Eu realmente quero chegar aonde o medo me leva. Eu realmente quero chegar aonde a dor me leva. Aonde um ressentimento me leva. Então eu preciso saber o que está me dirigindo. Porque se é um ressentimento que está me dirigindo, para onde ele vai me conduzir? E se nós deixarmos essa coisa fluir de qualquer jeito, pode ser que ao chegarmos no destino, nós fiquemos decepcionados. Não era aqui que eu queria chegar. Mas chegamos aqui porque não estivemos atentos ao que nos dirigia durante a vida. Quando nós escolhemos um caminho, automaticamente nós escolhemos um destino. Quando o caminho é escolhido, o destino está determinado. Então nós precisamos estar atentos. Muita gente é dirigida pela culpa, por alguma coisa que fez no passado, por algum erro que cometeu, ou às vezes nem cometeu um erro, mas por se cobrar tanto. Tem gente que vive debaixo do peso da culpa, que é a culpa que dirige a sua vida, é a culpa que impera na hora das decisões. Porque eu não
amei o suficiente, porque eu não cuidei o suficiente, porque eu não fiz aquilo, porque eu não fiz aquilo. E o propósito de Deus não é restringido pelo nosso passado. No domingo agora, na nossa mensagem de domingo agora, se você não ouviu a mensagem que eu preguei domingo agora, você pode assistir lá no YouTube. No nosso canal IAD Manancial, lá no YouTube, você pode ouvir a mensagem de domingo, assistir, na verdade, é mais do que ouvir. Você pode ouvir a mensagem desse domingo que fala disso. Deus não leva em conta o nosso passado. Você não tem que viver dirigido pela culpa, massacrado pela culpa. Deus lança fora o nosso pecado. Em Cristo, o nosso passado é lançado para trás. Quantas pessoas são dirigidas pelo ressentimento, pela raiva? Estão até hoje magoados por causa de uma palavra maldita que alguém pronunciou, às vezes até sem perceber, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, e até hoje a pessoa vive dirigido pela raiva daquilo que fulano falou ou deixou de falar. Vive dirigido pelo ressentimento, porque alguém falou, olha, você sabia que aquelas pessoas que te magoaram no passado, elas só vão poder continuar te magoando se você permitir? Elas só vão poder continuar te magoando se você se agarrar a essa dor, por meio do ressentimento. A palavra ressentimento, né, fala justamente isso. Sentimento, ressentimento. É você ressentir. É você ficar revivendo aquele momento, revivendo aquela mágoa, revivendo aquela traição, revivendo aquela palavra que te feriu. E você fica revivendo, você fica naquele ciclo. E o ressentimento vai magoando você e está dirigindo a sua vida. Mas você pode deixar ir. Você pode abrir mão desse sentimento, você pode abrir mão dessa raiva e continuar vivendo. A pessoa que te ofendeu, certamente está feliz da vida, vivendo a vida dela. O ofendido é sempre mais machucado pelo ressentimento do que o ofensor. Que às vezes o ofensor nem sabe que lhe feriu com as palavras que disse. E a gente fica sofrendo aquilo, vivendo dirigido pelo ressentimento. Você não precisa viver dirigido pelo ressentimento. Há pessoas que são dirigidas pelo medo. Quando você é dirigido pelo medo, imagina um lutador de boxe ou um lutador de MMA, Romildão, e ele morrendo de medo do adversário. Ele sobe no ringue olhando para aquele outro adversário e ele na cabeça dele está morrendo de medo. Ele já subiu ao ringue derrotado. O medo faz com que ele venha a agir de maneira a ser derrotado no ringue, porque ele já entrou dirigido pelo medo. Você não precisa ser dirigido pelo medo, porque há segurança. Muitas pessoas são dirigidas pelo materialismo, se tornam workaholics, precisam conquistar. Eu quero ficar rico, eu quero ter uma casa, eu quero ter tal carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E as pessoas estão tão focadas em ajuntar coisas, em ajuntar tesouros, que na verdade perdem os maiores tesouros da vida. Do que adianta você se tornar multimilionário e perder a mulher que você ama, ou o homem que você ama, ou perder a sua família, ou comprometer a sua saúde. Então nós não podemos ser dirigidos pelo medo. Isso mesmo, irmã Terezinha comentou aqui no Instagram. O medo paralisa a pessoa. O medo paralisa a pessoa. E o materialismo faz com que a gente abra mão das coisas que realmente importam na vida. Então fica essa pergunta. Por quê? O que é que está dirigindo a sua vida? Você sabia que há pessoas que são dirigidas pela aprovação dos outros? Elas vivem em função de receberem o elogio de alguém, de serem aprovadas por alguém. Elas estão sempre pensando o que fulano vai pensar se eu fizer isso. O que vão dizer se eu fizer aquilo. O que meu pai vai falar. Então elas não fazem aquilo que elas realmente desejam, não cumprem na vida aquilo que elas realmente gostariam de fazer, porque elas querem agradar a fulano, a Beltrano, estão sempre vivendo a vida de outros, mas não vivem suas próprias vidas. Obrigado, pastor Arley, pela tradução. Workaholic quer dizer viciado em trabalho. É isso mesmo. Então, amados, a necessidade de aprovação escraviza a pessoa, porque você se torna controlado pela opinião dos outros, pela opinião alheia. E dessa maneira você jamais vai atingir os propósitos de Deus para a sua vida. A melhor maneira de você viver uma vida é viver uma vida dirigida por propósitos.
Não viva uma vida de qualquer jeito. Tem uma música popular brasileira, né? Eu nunca sei direito se é o Martinho da Vila, se é o... sei lá quem, que canta, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Se você deixar a vida te levar, você está entregando a direção da sua vida ao acaso. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. A direção da sua vida, o destino da sua vida, o destino eterno da sua alma, não pode ser entregue ao Zeca Pagodinho. Obrigado, Marcondes. Não pode ser entregue a qualquer pessoa. Você precisa saber para onde a sua vida está indo, em que direção você está caminhando. E nós precisamos estar atentos a isso. A sua vida precisa ser dirigida por propósitos. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o seu propósito de vida? Por que você está aqui nessa terra? O que você deseja construir ou fazer com o tempo que você tem aqui? Conhecer o seu propósito de vida faz a sua vida ter sentido. Conhecer o seu propósito de vida faz a sua vida valer a pena. Conhecer o seu propósito de vida simplifica a sua vida. Por que simplifica? Porque você vai saber o que escolher. Você vai saber estabelecer as suas prioridades. Alguém chega e fala, Sérgio, eu tenho tal proposta para você, um excelente negócio. E às vezes realmente é um excelente negócio. Mas quando eu olho para o meu propósito de vida, aquilo lá nada tem a ver. Então simplifica as minhas escolhas. Não vou por aqui. Por que muitas pessoas não sabem o curso que vão fazer na faculdade? Chegam na faculdade e não têm ideia do que curso fazer, fazem não sei quantos testes vocacionais e não sabem que curso vão fazer, não sabem que profissão vão trilhar. Por quê? Porque não existe um propósito estabelecido, então a pessoa não sabe para onde ir. Quando eu escolhi, vou dar meu exemplo, quando eu escolhi a odontologia, eu escolhi porque eu sabia que eu tinha um ministério, eu tinha um chamado de Deus para a minha vida. E eu sabia que eu poderia ser dentista e mesmo sendo dentista, eu não deixaria de cumprir a minha vocação. Ser dentista poderia abrir a porta para eu ser missionário transcultural. Ser dentista, se eu for um profissional liberal, eu posso estabelecer o meu horário e poder estar na igreja nos horários entre o dia que eu estou na profissão ou não. Então isso me ajudou a escolher. Obrigado, Romildinho. Romildinho disse que eu sou o melhor dentista do DF. Não sou não, eu não sou não. Mas você achando que eu sou já me faz feliz. Então você conhecer o seu propósito de vida te ajuda nas escolhas. O que eu vou abraçar, o que eu vou trazer para a minha vida e o que eu não vou abraçar. É simples, aquilo que agrega ao meu propósito e aquilo que distancia do meu propósito. Se me distancia do meu propósito, eu não vou abraçar. Se me impulsiona em direção ao meu propósito, fica fácil de eu escolher, eu estou focado. Olha só, preciso ler com você, eu quero ler para você um trecho do livro. Esta é a verdadeira alegria da vida. Ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. Conhecer o seu propósito pode tirar você da depressão, sabia? Conhecer o seu propósito vai dar sentido e significado à sua vida. Você precisa descobrir o seu propósito. Por que você está aqui nesse mundo? Qual é a razão da sua vida? E isso você descobre, nós vimos no capítulo 1, quando você faz um retorno ao seu Criador. Conhecer seu propósito vai preparar você para a eternidade. Essa vida aqui tem o seu fim. É transitória. A vida, nossa vida biológica aqui nessa terra, ela é uma atribuição temporária que Deus nos deu. É finito. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos certamente que vai chegar o dia em que a nossa vida aqui vai ter um ponto final, aqui nesse plano. E nós vamos cruzar o portal da eternidade. E a Bíblia nos alerta e nos diz o seguinte: para que nós ajuntemos tesouros no céu e não na terra. Porque lá no céu a ferrugem não vai corroer o seu tesouro, nem a traça, e nem o ladrão vai roubar. Lá o seu tesouro está bem guardado. O que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está nos ensinando a trabalhar pela eternidade. Se nós trabalharmos, se nós vivermos a nossa vida aqui, para edificar, para construir coisas, o império, só aqui nessa terra, isso um dia vai ficar para trás. Nós não fomos chamados nessa terra para sermos lembrados. As pessoas muitas vezes estão
preocupadas com o seu legado, elas querem ser lembradas. Depois que eu morrer, eu quero ter marcado a história. Você não foi chamado, você não foi criado para marcar a história, para ser lembrado eternamente. Você foi chamado para cumprir a sua missão, para cumprir o seu propósito de vida. Isso é o mais importante. O mais importante não é o que as pessoas pensam de você, não é o que as pessoas vão dizer de você. O mais importante é o que Deus vai dizer de você. O que é que Deus vai declarar ao seu respeito? O que é que Deus pensa de mim, de você? Isso é o mais importante. Isso deveria ocupar a minha mente e o meu pensamento é o que Deus está pensando de mim agora. Será que Deus está aprovando o meu modo de viver? Será que Deus está aprovando a maneira como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com o dinheiro, como eu me relaciono com as coisas? É preciso pensar na eternidade. Quando você pensa no propósito da sua vida, você não pode pensar tão somente aqui. Um dia nós vamos nos encontrar com Deus. Chegará o dia em que você estará diante dele. E ele vai te perguntar algumas coisas. 2 perguntas importantes que você precisa se preparar para responder diante de Deus. Você estará diante de Deus e ele vai fazer uma auditoria da sua vida. E ele vai perguntar para você: o que você fez com o meu filho Jesus? O que você fez com o meu filho Jesus? Você abraçou meu filho Jesus? Você levou em consideração as palavras do meu filho? Você seguiu os ensinamentos do meu filho? Ou você ignorou o sangue que o meu filho derramou lá na cruz do Calvário? Ou você virou as costas para o sacrifício do meu filho? O que você fez do meu filho Jesus? Deus perguntará para cada um de nós. Você aceitou o que Jesus fez por você? Deus nos perguntará. E a segunda pergunta que Deus nos fará é: o que você fez com o que eu lhe dei? O que você fez com a saúde que eu coloquei em suas mãos? O que você fez com a beleza física, com a força, com a juventude que eu lhe dei? O que você fez com o dinheiro, com a riqueza que eu depositei em suas mãos? O que você fez com o seu carro, com a sua casa? O que você fez com os seus dons, com os seus talentos? O que você fez com o que eu lhe dei? Um dia Deus vai nos perguntar isso, mas nós podemos nos perguntar isso agora mesmo e já nos prepararmos para esse grande dia, o dia em que nós nos encontraremos com Ele. Como eu estou administrando o meu tempo? Será que a maneira como eu ando administrando o meu tempo está agradando a Deus? Será que a maneira como eu administro o meu dinheiro está agradando? Onde você gasta o seu dinheiro? Onde você investe o seu dinheiro? Deus aprovaria o seu orçamento mensal? Deus aprovaria a maneira como você está usando tudo que Ele colocou nas suas mãos? Ainda é tempo de nós vivermos uma vida que vale a pena. Ainda é tempo de nós nos voltarmos para o nosso Criador e revestirmos a nossa vida de um significado eterno. De um significado eterno. Porque há uma vida eterna nos esperando além dos portais da eternidade. E nós precisamos nos preparar para ela. O que dirige a sua vida? Entregue a sua vida a Jesus. Deixe Jesus ser aquele que dirige a sua vida. Deixe Jesus conduzir os seus passos. Ele é o nosso exemplo maior. Seguindo os passos de Jesus, você não vai precisar viver com medo, nem com ressentimento, nem com raiva, nem com culpa, nem preso ao materialismo, mas você será verdadeiramente livre para viver uma vida cheia de significado e de propósito. Uma vida que vai valer a pena viver. Que ao chegar ao final dessa vida aqui, você vai ter ajuntado muitos tesouros nos céus, que estarão te esperando do outro lado. Porque o que a gente construiu aqui, nós deixaremos para trás. Que haja espaço agora no seu coração para a ação preciosa do Espírito Santo. Que essa palavra no seu coração possa te levar a uma meditação. Porque
de significado eterno. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua vida.